Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 7, que nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, podem sentar-se. Queridos, nós vivemos tempos de crise. Não é apenas uma crise nacional, é uma crise global. Só que no Brasil as coisas parece que estão ainda mais difíceis por conta dessa crise política que gerou uma crise econômica. Eu não acredito que foi o contrário. Eu não acredito que foi uma crise econômica que gerou uma crise política. Mas há controvérsias, né? Há pessoas que pensam diferente. E eu respeito a opinião de cada um. Mas o fato é que nós vivemos um tempo de crise. Crise política, crise econômica. Não temos ideia do que vai acontecer amanhã. Não temos ideia de quem vai presidir esse país dentro de um mês, por exemplo. Se ainda será a atual presidente, se será o vice, ou nenhum dos dois. Se teremos novas eleições, se teremos um golpe. Enfim, nós não sabemos o que vai acontecer. Vivemos tempos difíceis. Tiago, quando escreveu essa epístola, Tiago também a escreveu em tempos de crise. Tiago viveu numa época de uma crise tão intensa, que não somente ele, mas os demais apóstolos e aqueles que escreveram as epístolas que temos na palavra de Deus, que são as cartas escritas às igrejas no primeiro século, ou algumas das cartas, é claro, viveram tempos de crise, tempos de uma crise tão intensa, que eles acreditavam que viviam o tempo do fim. Acreditavam que Jesus viria a qualquer momento. Por isso, no versículo de número 7, Tiago começa dizendo o seguinte: Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Nesse pequeno texto que nós lemos aqui, nós temos Tiago repetindo algumas vezes a expectativa que ele tinha em seu coração de que o Senhor estava às portas, de que o Senhor voltaria a qualquer momento e daria não somente a ele, Tiago, mas a todos que amavam a sua vinda, o livramento de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a aflição que eles estavam passando. E, irmãos, nós estamos vivendo tempos de aflição. Nós estamos vendo um aumento da criminalidade, mas não é apenas um aumento normal que costuma acontecer com o crescimento populacional. Não, é um aumento exponencial da criminalidade. São situações, irmãos, que nós estamos vivendo difíceis, cada vez mais difíceis. Só que, ao contrário de Tiago, que tinha uma expectativa da vinda do Senhor, nós não temos uma expectativa da vinda do Senhor. Se você participou do curso que eu dei aqui, você, assim como eu, nós temos uma certeza da vinda do Senhor, que está muito próxima, uma certeza. E se nós temos essa certeza, nós sabemos, irmãos, que as coisas a nível mundial, a situação a nível global,
tende a piorar. Se tornará cada vez mais violento esse mundo que nós vivemos. O amor se esfriará de quase todos por causa do aumento da iniquidade. Teremos tragédias acontecendo com frequência cada vez maior. E é por isso que nessa manhã o Espírito Santo de Deus nos traz essa palavra. Porque Tiago aqui traz uma instrução à igreja de como nós vivermos neste tempo de crise, que é o tempo que antecede a vinda do Senhor. Como é que nós temos que viver nesses dias? Como é que nós temos que enfrentar momentos de crise como este que nós estamos vivendo e este período final que antecede o retorno do Senhor Jesus? Nós temos que viver de maneira sóbria. Nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos ficar vigilantes. E é isso que Tiago nos mostra aqui, nos trazendo, por exemplo, a lembrança de que a volta do Senhor está perto. Nós temos essa esperança, irmãos. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, em Coríntios, ele dizia que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Aliás, ele diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Será que nós estamos vivendo com os olhos nesta vida? Será que nós estamos vivendo para as coisas deste mundo e nos esquecendo que nós aqui neste mundo somos peregrinos e forasteiros? A palavra peregrino significa alguém de passagem, e a palavra forasteiro significa alguém que não é daqui. Se você entregou sua vida a Jesus, se você morreu para o pecado, para as coisas do mundo, nasceu de novo pelo Espírito Santo de Deus, você não é mais deste mundo. Como o próprio Jesus dizia, eu deste mundo não sou. Então, se nós não somos deste mundo, nós precisamos colocar o nosso foco na eternidade, irmãos. Nas coisas invisíveis e eternas. Nos valores espirituais, queridos. Será que nós estamos valorizando o Espírito Santo e o seu fruto de amor, de alegria, de paz, de longanimidade ou paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio? Será que estamos valorizando as coisas espirituais ou estamos com os nossos olhos nas coisas materiais, passageiras? Veja comigo nesse texto, o versículo 7, 8 e 9, outra vez, que diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como ele enfatiza isso. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Percebe como 3 vezes Tiago enfatiza que o Senhor está voltando. Enfatiza que nós não temos que estar com o nosso coração voltado para as coisas deste mundo. Este mundo, queridos, a própria palavra de Deus diz, ele cambaleia como um homem embriagado. E ele vai de mal a pior. Essa é a realidade, irmãos. Você tem visto isso? Em todas as gerações, os avós diziam, no meu tempo era melhor. O que significa que a cada geração vai ficando pior e pior e pior.
Eu digo para os meus filhos, quando eu era criança, era melhor do que hoje. E o meu pai dizia a mesma coisa em relação à minha infância. Então nós não temos que ter uma expectativa de melhora nesse mundo, ainda que nós tenhamos que fazer a diferença. Não é porque as coisas estão ruins que nós vamos torná-las ainda pior. Mas não podemos perder, queridos, a bendita esperança da vida eterna. Eu vou ler para vocês alguns versículos, não vai dar tempo de você abri-los, não é? Mas depois, se você ouvir essa mensagem na internet, você pode procurá-los. Eu quero ler aqui alguns versículos nas epístolas que mostram, apenas alguns, porque na realidade, irmãos, são dezenas. Apenas alguns versículos que mostram como os apóstolos tinham essa esperança viva em seus corações. Qual a esperança? A esperança da vida eterna. Eles não viviam para este mundo, eles viviam para a eternidade. Eles viviam para Cristo, irmãos. Será que é assim que nós estamos vivendo? Ansiando pela vinda do Senhor? Porque hoje existem tantas distrações nesse mundo, tanto entretenimento nesse mundo, para que sejamos atraídos a Ele, para que sejamos enganados pela sua falsa aparência. Mas, por exemplo, Paulo aos Filipenses disse o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Pedro, na sua segunda epístola, escreveu: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quantos aqui anseiam por justiça? Digam amém. Amém. Essa justiça vai acontecer, irmãos. Deus tem preparado morada para nós. O Senhor Jesus disse que estaria nos preparando morada. Haverá um novo céu e uma nova terra, no qual habita a justiça, e aqueles que têm fome e sede de justiça herdarão essa nova terra, esse novo céu, para a glória de Deus. E será maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Então não se turbe o vosso coração, como disse o Senhor Jesus. Na casa de meu Pai, disse o Senhor, há muitas moradas, e eis que eu irei preparar-vos lugar. Amém? Para a glória de Deus. Tenha fé, tenha fé. Isso que eu li do novo céu e nova terra é 2 Pedro 3,13. Agora a Tito, Paulo escreveu: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso que eu li foi Tito, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 13, e capítulo 3, versículo 7. Então veja como Paulo em Tito enfatiza 3 vezes a esperança da vida eterna, a promessa dos tempos eternos, a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Será que nós temos essa esperança, irmãos? Porque se não temos, se a nossa esperança se limita a esta vida, a termos um carro novo, uma casa melhor, roupas de marca, se a nossa esperança se limita a esta vida, Paulo diz em Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a crise já está difícil. E se você viver nesta crise, com os olhos nas coisas deste mundo, você será ainda mais prejudicado pela crise. E pior,
será o mais infeliz de todos os homens. O mais infeliz de todos. Sabe por quê? Porque você está enganando a si mesmo. Você está ouvindo a palavra de Deus, mas não está vivendo a palavra de Deus. Não está praticando a palavra de Deus. Então você é o mais infeliz de todos os homens. Porque você, ao mesmo tempo que diz não aos prazeres desse mundo, você não diz sim à vida eterna. Então você vive num limbo, vive entre o céu e a terra, nem uma coisa nem outra. Só que, como diz uma ilustração, a ilustração é de um muro e de pessoas em cima do muro, e o diabo de um lado era o inferno, e do outro lado o céu. E os anjos chamando essas pessoas para virem para o céu. E o diabo e seus demônios não estavam nem um pouco preocupados com elas. E aí se perguntou a Satanás: por que você não reivindica essas vidas para o seu lado? E ele respondeu: porque o muro já é meu. Quem está em cima dele já está comigo. Você está em cima do muro? Você ainda fica aflito pelas coisas desta vida? Como não ficar, pastor? Está aqui, na palavra de Deus. Viva pelo porvir. Não viva para as coisas desse mundo. Um dia todos nós vamos partir daqui, queridos. Todos nós. Tudo nessa vida se deteriora e vira pó. Tudo aqui perece. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente para a glória de Deus. Além de colocarmos o nosso foco na bendita esperança da vida eterna, Tiago também nos incita 5 vezes, a sermos pacientes, a termos paciência. Versículo 7, ele vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes. No mesmo versículo, aguardando com paciência. No versículo 8, sede vós também pacientes. No versículo 10, tende por exemplo de aflição e paciência. E no versículo 11, ouvistes qual foi a paciência de Jó. Irmãos, sempre que uma palavra, num pequeno trecho das Escrituras, se repete muitas vezes, preste atenção, redobrada, no que o Senhor quer falar com você. Ele está enfatizando isto. Tiago está enfatizando isto. Hoje, quando nós queremos enfatizar alguma coisa num texto, nós colocamos em negrito, ou então nós sublinhamos. Na Escritura grega e hebraica e aramaica não havia isso. Não havia como essa prática de sublinhar, de colocar em negrito. Então, como que eles enfatizavam uma ideia? Repetindo esta ideia ao longo do texto, para que o leitor entendesse que isto está sendo enfatizado. Tiago está enfatizando que nós precisamos ter paciência. E ele diz isso no versículo 7, 8, 10 e 11. Qual foi o versículo em que ele não disse essa palavra? Ele disse essa palavra, ele enfatizou a paciência, ou sermos pacientes, no versículo 7, 8, 10 e 11. Qual foi o versículo que não está dito? O 9. O 9. Será que ele não quis dizer neste trecho? Não, ele disse também. Porque no 9 nós temos o exemplo do que é ser paciente. A pessoa paciente não é uma pessoa murmuradora. Não é uma pessoa que vive reclamando, não é uma pessoa que vive se queixando, não é uma pessoa que vive invejando o próximo, falando mal dele, infeliz consigo mesma e por isso tomando conta da vida dos outros. Então, no versículo de número 9, Tiago exemplifica o que é a paciência. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais
condenados. Não vos queixeis. Não vos queixeis. Outro dia, eu comentei a respeito disso, de que não é mentir alguém dizer que tudo está bem, quando na realidade há problemas em sua vida, e há problemas na minha vida também. Só que quando as pessoas me perguntam, pastor, tudo bem? Eu respondo, tudo bem. Por quê? Aí eu me lembro daquela musiquinha que a gente cantava. Bom, a gente não, porque eu me converti com 17 anos de idade. Mas quem nasceu em lar evangélico deve ter cantado. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Então, se Cristo está no barco, se Cristo está na minha vida, tudo vai bem. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Porque eu amo a Deus, porque eu fui chamado por Ele. Você está aqui porque você foi chamado por Deus. E se você ama o Senhor, confie nele. Ainda que você não compreenda agora o que está acontecendo, Deus está no controle. Confie no Senhor. Confie nele. Irmãos, eu já passei na minha vida situações dificílimas. Eu já recebi ordem de despejo, 48 horas para deixar a casa que eu morava com meu filho Felipe recém-nascido. Já recebi do banco ligações para eu devolver o carro que eu tinha comprado há questão de meses. Esse carro que eu tenho até hoje. Irmãos, por aplicar a palavra de Deus na minha vida, coisas como esta que nós estamos aprendendo hoje aqui, por aplicar a palavra de Deus, eu vi a mão de Deus mudando a situação, revertendo o quadro. Ah, pastor, mas está demorando. O tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. Eu já tive que vender coisas minhas para poder comprar comida para minha família. E depois Deus permitiu que eu comprasse algo melhor. Compreende, amados? Uma vez eu me lembro bem disso. Um aparelho de som Aiva, na época era moda ter aquele aparelho Aiva. E eu tinha um aparelho Aiva da cor branca, que era o aparelho Aiva que a Xuxa tinha. Aparelho Aiva branco. O vendedor da loja conseguiu me convencer a comprar aquele aparelho. E o meu filho Felipe, recém-nascido, aí minha esposa, amor, tem que comprar leite. E não tinha dinheiro para o leite, mas tinha o carnê para pagar do Aiva. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu olhei para aquilo com uma raiva e eu disse, eu prefiro o branco do leite do meu filho do que o branco desse Aiva aí. É ridículo eu ter esse negócio com a minha família precisando de comida. E eu vendi aquilo e comprei a comida para minha família. Ah, pastor, era o diabo na sua vida? Não, não era o diabo. Era um momento de provação na minha vida, aonde eu fiz a coisa certa. Eu abri mão de um bem material desnecessário por algo importante, que é a alimentação da minha família, especialmente do meu filho recém-nascido. E depois o Senhor me deu outro melhor. Compreende, irmãos? Então há momentos na vida que são difíceis e a gente precisa exercer a paciência. Agora, como é que nós tornamos tudo ainda pior? Se ficamos murmurando, se ficamos nos queixando, se ficamos falando do problema, como se isso fosse resolver o problema. Resolve o problema, irmãos? Só piora tudo. Se eu ficar falando do problema, só irá piorar as coisas. E de nada vai adiantar eu fazer a minha oração a Deus. Porque assim que eu termino a minha oração, toca o telefone. E eu atendo. E me perguntam, tudo bem? E eu respondo, tudo bem nada, as contas estão atrasadas. Eu não sei mais o que fazer. Você acabou de orar dizendo que confia em Deus. Acabou de conversar com o Senhor e dizer, Senhor, eu confio em Ti. E basta uma pessoa no telefone para você dizer, está tudo mal, está tudo ruim. Que fé é essa, irmãos? Que fé é essa? Nós não podemos desfazer as nossas orações. Se você falou com Deus que confia nele, Ele está olhando para você.
para ver se realmente você confia mesmo. Porque se você confia, você não vai murmurar, você não vai se queixar, você vai confiar. Você dirá, está tudo bem. Não, fala a verdade, eu sei que você está compreendendo. Não é verdade, eu tenho esse problema. Mas está tudo bem, porque o meu Deus é maior que o meu problema. E eu confio nele. E ele vai me dar sabedoria. E ele vai me dar providência para que eu consiga resolver esse problema. Deus é fiel à sua palavra. E se eu praticar a palavra dele, o melhor está por vir, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, toda murmuração nós temos que exterminar. Eu gostaria de fazer uma leitura aqui, não precisa abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 9 em diante, que diz assim, escute com atenção, irmãos, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles, israelitas, já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, que simbolizavam os demônios. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor não dará a você uma prova maior do que você pode suportar. Então, neste momento de crise que nós estamos vivendo, não se assuste com a crise, olhe para Cristo, declare, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Esta provação não é maior do que o meu Deus, não é maior do que a fé que Ele colocou dentro do meu coração. Persevere em nome de Jesus, não murmure. Lembre-se de que aqueles que murmuravam a caminho da terra prometida pereceram, foram exterminados, porque o Senhor detesta a murmuração. Então, se segure. Na hora que der aquela vontade de reclamar, dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Eu sei que não é fácil, não é fácil. Certa vez o pastor Felipe Dantas pregou aqui, em tudo dai graças. E ele contou que, na semana que estava meditando nesse texto, que ele já tinha pregado anteriormente em outra igreja, naquela semana, caiu alguma coisa no pé dele, e quando caiu ele lembrou que ele estava preparando aquela mensagem, e caiu aquilo no pé dele, e ele ia xingar, e ao invés de xingar ele disse, glória a Deus, aleluia, ui. Né? E aí ele falou isso, aí no dia seguinte, eu estava usando a guilhotina da igreja, cortando algumas coisas para a igreja, e distraidamente eu cortei um pedaço do meu dedo. Tchum! Aí na hora que eu cortei o pedaço do dedo, eu, porcaria! Falei isso mesmo. E só depois de falar isso, foi que eu me lembrei. Oh, Senhor, me perdoa, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Achei o pedacinho, coloquei no lugar assim, depois cicatrizou. Verdade, irmãos. Não é fácil. Não é fácil você dar um glória a Deus no momento da dor. No momento em que você está sendo afligido, é muito mais fácil sair dos teus lábios um porcaria. Podia ter sido coisa pior, mas eu falei foi isso mesmo, tá? Porcaria está no dicionário, então não chega a ser um palavrão, né? Mas é uma palavra torpe. E a gente precisa treinar isso, irmãos. A gente precisa treinar, se segurar. E quando eu falei isso, eu me lembro que eu falei para minha esposa, amor, acabei de pecar aqui. Não coloquei em prática o que o pastor Felipe pregou ontem. Não é fácil, irmãos, mas nós temos que orar.
para que o Senhor nos ajude a colocar freios na nossa boca, porque senão nada vai melhorar, irmãos, nada vai melhorar. Temos que parar com a murmuração. No texto que a minha esposa pregou quarta-feira, tem um versículo que eu não posso deixar de mencionar, que diz assim: quem quer amar a vida e ver dias felizes. Quem quer ver dias felizes? Amém? Você quer ver dias felizes? Então escute: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então veja que coisa interessante. Se nós queremos a bênção de Deus, eu penso que não é errado concluir que a bênção de Deus começa nos nossos lábios. Se nós refreamos a língua, paramos de nos queixar, paramos de murmurar, deixamos de ser pessimistas e começamos a dar glória a Deus em tudo e por tudo, agradecendo a Deus em toda e qualquer situação, porque Ele tem um propósito em tudo que permite nos acontecer. Se assim agirmos, veremos dias felizes para a glória de Deus. A questão é que saímos do culto e nos esquecemos tudo o que nos foi ensinado. Não podemos ser assim, irmãos. Não podemos ser ouvintes esquecidos da palavra de Deus. Precisamos ser praticantes para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu vou fazer como o pastor Sandro, sabe? Eu vou continuar esse mesmo texto no domingo que vem. Porque, irmãos, mesmo se nós estivermos vivendo um tempo de crise, se praticarmos aquilo que estamos aprendendo aqui, nós interiormente estaremos em paz, nos sentiremos felizes, experimentando a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação, e nada e ninguém irá nos abalar, aconteça o que acontecer. Comamos filé mignon ou carne moída, pão com requeijão ou com margarina, não tem problema, continuaremos dando glória a Deus, na certeza de que teremos o que vestir, de que teremos o que comer, porque Deus é fiel e nos guardará em toda e qualquer situação. Que nós venhamos aplicar na nossa vida o que nós aprendemos aqui nessa manhã. Ou seja, que nós estejamos guardando a nossa língua, não murmurando, não nos queixando, não falando da vida dos outros também. Porque como disse Tiago aqui, o juiz está à porta. E também mantendo o nosso foco na vida eterna.